sei que a maioria das pessoas pouco se importa o que Deus pensa sobre eles. Mas você que me ouve, você já pensou sobre isto? O Senhor Jesus disse uma certa vez aos religiosos da sua época: não quereis vir a mim para terdes vidas. Há alguém que vos acusa, sim, Moisés, em quem confiais. João capítulo 5, versículos 40 e 45. Parece que nesta frase detectamos algo semelhante a um soluço na reclamação do Salvador, quando ele disse: não quereis vir a mim. Nada é mais doloroso do que sentir que não é desejado. Alguns de nós talvez já tenham tido tal experiência, mas ninguém conhece essa amargura ou conheceu essa amargura como filho de Deus. Sua vida na terra foi um desprezo perpétuo. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens e, consequentemente, era um homem de dores e familiarizado com a dor. Quando ele considerou o que isso deveria envolver para aqueles que assim passaram friamente por ele, seu coração gemeu dentro dele. Em Lucas capítulo 19, versículo 41, nós o vemos chorando pela cegueira e obstinação destes homens. Mas quem era este eu a quem os homens não viriam? Aprendemos algo sobre ele no primeiro capítulo do Evangelho de João. Ele é o Verbo eterno, o unigênito do Pai, aquele por quem todas as coisas foram feitas. Nosso presente capítulo nos diz mais sobre a sua dignidade e glória. Ele é o vivificador das almas dos homens, o levantador dos corpos dos homens e o juiz final de todos os homens, aquele que ressuscita as pessoas. João capítulo 5, do versículo 25 ao 29. Quando ele esteve na terra, ele foi bem atestado e divinamente recomendado. João Batista deu testemunho dele. A voz do Pai falou publicamente dos céus a respeito dele. Seus próprios milagres testificaram dele com som incerto, e as escrituras que o povo leu falaram dele em todas as suas partes. Tudo isso ele apontou nos versículos que precedem nosso texto, que inicia este vídeo. No entanto, com um tal homem assim, os homens não tinham nada a ver. Quando o soberano do universo visitou nossa pobre terra, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. É isto que afirma as Escrituras, João capítulo 1, versículos 10 e 11. Qual era o caráter de sua missão que os homens o evitaram assim? Se Cristo tivesse vindo aqui em majestade e cólera, os homens, conscientes de sua culpa, poderiam muito bem ter procurado abrigo nele, onde quer que pudesse encontrá-lo. Mas Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, versículo 17. Como diz nosso texto, ele veio para que os homens tivessem vida. Ele estava no meio de uma cena da qual o pecado reinou por muito tempo, até a morte. Romanos capítulo 5, versículo 21. Para que a vida pudesse estar disponível para os homens, ele estava preparado para dar sua carne pela vida do mundo. E é o que ele diz em João capítulo 6, versículo 51. Quem era o vós que o recusaram com tanto desdém? É o que nosso versículo afirma. Vós não quereis vir a mim para terdes vida. Homens que eram criaturas de suas mãos e que, além disso, eram objetos de seu favor especial, pois desde os dias do Êxodo, nenhum povo fora tão privilegiado quanto Israel. E qual era a condição deles? Eles eram escravos do pecado, apesar de sua falsa vanglória de que nunca haviam sido escravos de nenhum homem. Eles afirmaram isso em João capítulo 8,
versículos 33 e 34, mas o Senhor Jesus disse que eles eram escravos do pecado. Seu perigo era mortal e sua necessidade grande. No entanto, eles rejeitaram o Filho de Deus. Mas há um outro lado nesta questão. Havia alguém em quem eles depositavam sua confiança, como o Senhor apontou no versículo 45. Ouça esses líderes religiosos falando com um ex-cego curado por Jesus em João capítulo 9, versículo 28. Eles disseram: tu és seu discípulo, mas nós somos discípulos de Moisés. Moisés, então, era a confiança deles e o orgulho deles. Mas Moisés era um tipo de Cristo em alguns aspectos. Em suas circunstâncias, como Moisés, em algumas circunstâncias, ou em suas circunstâncias, quando ele foi levantado das águas da morte e colocado em associação com o trono, é uma semelhança a Cristo e na sua missão como mediador entre Deus e o povo de Israel. Mas em outros aspectos, Moisés era um contraste. Após o terrível pecado de Israel na questão do bezerro de ouro, nós o ouvimos dizer: agora subirei a Jeová, porventura farei expiação pelos vossos pecados. Êxodo capítulo 32, versículo 30, essas são as palavras de Moisés ao povo de Israel. Nenhuma linguagem de incerteza jamais repousou nos lábios do Senhor Jesus, o Salvador. Ele primeiro fez a expiação completa pela culpa de seu povo e depois subiu ao alto no poder dela. João capítulo 1, versículo 17 mostra o contraste entre as missões destes dois homens. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei, como em 2 Coríntios 3 nos diz, foi um ministério de condenação e de morte por causa da total incapacidade da carne pecaminosa de cumprir suas justas exigências. No entanto, os homens amam o princípio de Moisés. É tão verdadeiro como sempre o que Pedro disse em Atos capítulo 15, versículo 21. Moisés tem em cada cidade os que o pregam. Ou seja, aqueles em todos os cantos que proclamam as obras como base de bênção diante de Deus. Até os nossos dias. Temos aí os adventistas do sétimo dia e tem suas ramificações. A confiança dos homens em Moisés é realmente a expressão de sua confiança em si mesmos, pois os homens se apegam à noção de que há algo bom na carne se apenas uma chance justa for dada a ela. O Salvador, rejeitado, logo deixaria seus desdenhosos ouvintes. Assim, ele os advertiu sobre o anticristo. Ele falou: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. João capítulo 5, versículo 43. A voz do Salvador, agora ouvida no Evangelho, logo se calará. A próxima coisa será o último grande engano, quando os homens que não quiseram vir a Cristo para terem vida, saudarão, se prostrarão com prazer e servirão o anticristo do diabo para a sua ruína eterna. A decisão é sua, você que me ouve. A quem você vai abrir o seu coração e recebê-lo? Cristo como seu Salvador, Senhor e Mestre da sua vida? Ou você ficará neste mundo após o arrebatamento para receber o anticristo, a quem você servirá com todo o prazer para a sua eterna condenação? Para ser salvo, você precisa crer no Senhor Jesus Cristo, recebê-lo como seu Salvador. Para você se perder, fique como está. Você já está perdido. Se você ainda não está salvo, não creu em Cristo de forma alguma. A Escritura, ou a Bíblia, não conhece duas maneiras de crer, uma certa e outra errada. Podemos falar de fé viva e fé morta, mas a Escritura fala de crer no que Deus diz. Fé nos homens e fé em Deus
são os mesmos exercícios da mente. A diferença não está na fé, mas na pessoa em quem a fé se apoia. Paulo não disse ao carcereiro, a história contada em Atos capítulo 16, ele não disse, crê no Senhor Jesus Cristo de uma maneira certa e serás salvo. Esta frase está em Atos capítulo 16, versículo 31. Você lendo lá a frase, Paulo não disse desta forma, crê no Senhor Jesus Cristo de uma maneira certa e você será salvo. Se o tivesse dito, o pobre, ignorante, pagão, carcereiro não o teria compreendido. Mas Paulo simplesmente disse para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Mas não devemos nós operar a nossa própria salvação? Alguém pode perguntar. Esta pergunta é formulada com muita frequência tanto por pecadores ansiosos como por pessoas indiferentes. Às vezes é feito deste modo. Não diz a Escritura que nós devemos operar a nossa própria salvação? Como então harmonizar isto com a afirmação que somos salvos pela fé somente? Deves reparar a quem são dirigidas estas palavras, operar a vossa salvação. Em Filipenses capítulo 1, a quem foram dirigidas essas palavras, versículo 1 e capítulo 1, versículo 1, está escrito a todos os santos em Cristo Jesus, com os bispos e diáconos. Portanto, os tais já eram salvos, a quem foi dito para desenvolver a salvação. Não esperavam ser, sabiam que estavam salvos. A esses, Paulo diz, operai a vossa salvação, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Já estavam de posse da salvação. A expressão operai vossa salvação indica posse. E assim, eles deviam operar aquilo que já lhes fora dada por Deus. Mas então, será que não devo orar para ser salvo? Em parte alguma da Bíblia somos ensinados que seja necessário orar ou tornar a oração, ou tornar a orar novamente, orar e tornar a orar para obter a salvação. A Bíblia ensina que os pecadores são salvos por um único meio, que é ter fé na obra consumada por Cristo. Porventura, disse Jesus a Nicodemos que orasse para ser salvo? Não, a história está em João capítulo 3. Disse, porém, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 15. E Paulo, em resposta à pergunta do carcereiro, que é necessário que eu faça para me salvar, não disse, ore ou ora fervorosamente pedindo perdão e você será salvo. Não, ele não falou isso. Paulo e Silas não disseram isso ao carcereiro, mas simplesmente disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não é, pois, necessário que ores ou tornes a orar a Deus pedindo a salvação. Ele está agora mesmo insistindo contigo para que aceite esta salvação pela fé que já foi consumada, já foi preparada pelo seu próprio Filho na cruz. A Bíblia afirma, quem a Deus não creu, mentiroso o fez. 1 João capítulo 5, versículo 10. Em vez de orar pedindo para seres salvo, estenda a tua mão vazia agora, enquanto ouve este vídeo, e aceita pela fé, das mãos feridas do Salvador Jesus, o dom gratuito da vida eterna. A Bíblia diz, quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Muitas vezes o pecador, ainda não convencido que Deus salva pela fé, pensa que, se eu fizer a minha parte, Deus fará dele. Todo pecador não salvo tem que aprender três coisas muito importantes. A primeira, que ele nada pode fazer para ser salvo, ou para se salvar. A segunda, que Deus não exige que ele faça alguma coisa no assunto da salvação. E terceira coisa, que o Senhor Jesus Cristo já fez tudo o que era necessário
para sermos salvos e para que Deus pudesse nos salvar. Se aprenderes estas 3 lições, nunca mais hás de falar em fazer a tua parte. A tua parte é admitir que estás perdido, que como pecador mereces o inferno e que nada pode fazer para a tua salvação e evitar ir para o inferno. A tua parte é parar de pensar que pode ser salvo por qualquer coisa que faças ou sintas. A tua parte é crer no Senhor Jesus Cristo e no que Ele fez, e tudo o que Ele fez, tudo o que era necessário, Ele fez. Tudo o que era preciso já está feito por Ele naquela cruz. O Senhor Jesus, Ele fez a expiação e pagou o preço da redenção com seu precioso sangue. Em qualquer momento que abandonares a ideia de quereres seres salvo pelas tuas obras e creres no Senhor Jesus, que já fez tudo e tudo pagou, virás a ser um filho de Deus. Você vai se tornar um filho de Deus, um herdeiro da glória e co-herdeiro com Cristo. A Bíblia diz: aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 5. Sou um grande pecador. Não há dúvida que és um grande pecador, muito mais do que imaginas. Deus sabe tudo a teu respeito. Porém, Ele ama-te com um amor infinitamente maior do que o dos teus pais e tem sempre revelado por ti desde a tua meninice, quando ainda dormias agasalhado ao colo de tua mãe. A despeito do teu pecado e loucura, Deus está de braços abertos para te receber e te salvar. Não passar a mão por cima dos teus pecados, mas Ele está disposto a te perdoar porque alguém já sofreu no teu lugar, o seu próprio filho. O filho pródigo, mesmo em trapos, penúria e miséria, foi recebido pelo Pai e Deus está desejoso de salvar-te agora. Toma o lugar de um perdido pecador e terás direito ao Salvador dos pecadores perdidos. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Mas o diabo sussurra: ninguém pode ter certeza disso. A resposta decisiva de Paulo ao carcereiro, que já mencionamos neste vídeo, que fez a mais importante de todas as perguntas, foi a resposta à pergunta deste carcereiro foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Paulo não disse: crê no Senhor Jesus Cristo e terás possibilidade de seres salvo. Muitos dizem que é grande presunção alguém afirmar que está salvo. Asseveram que ninguém pode ter essa certeza e que o mais que podemos fazer é nutrir uma humilde esperança. Como isto é diferente do ensino do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Paulo diz: sabemos que somos salvos ou sabemos que estamos salvos. Temos plena confiança de que estamos salvos. Leia 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e também o versículo 8. O apóstolo João afirma: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Não há nenhuma dúvida no assunto aqui. 1 João capítulo 2, versículo 12. O apóstolo João também disse: nós sabemos que passamos da morte para a vida eterna. 1 João capítulo 3, versículo 14. Todo pecador que crê no Senhor Jesus tem necessariamente de crer que está salvo. Esse crer não é acreditar que Cristo salva, nem acreditar que Ele pode salvar, mas crer para a sua própria salvação pessoal. Seria, na verdade, grande presunção alguém duvidar da palavra de Deus. Lemos que, na mesma hora da noite que o carcereiro perguntou: que é necessário que eu faça para me salvar, deu-se o testemunho da sua conversão e batismo. Leia Atos capítulo 16. E a Bíblia acrescenta: e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Atos capítulo 16, versículo 34. Dentro do curto espaço de
de algumas horas, toda a família creu do carcereiro, foi salva e foram batizados. Seria ocioso dizer que ninguém pode ser salvo de repente, porque a Escritura claramente testifica que as pessoas mencionadas no Novo Testamento foram salvas no momento em que creram. Quanto tempo levará o filho a acreditar no que lhe diz o pai? Nenhum instante. Deus emprega uma outra figura para mostrar como o pecador pode ser salvo. Nós temos as palavras, o olhar. Há um versículo na Bíblia onde o Senhor diz: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Isaías capítulo 45, versículo 22. Quanto tempo levava para o israelita ser curado da mordidura da cobra, da serpente, em Números capítulo 21 e no versículo 9? Se no momento antes estava morrendo, no momento depois de olhar para a serpente de metal estava curado, simplesmente porque confiou na promessa, na palavra de Deus. Olhará para a serpente de metal e ficará vivo. No mesmo momento em que creres no Senhor Jesus, olhares para Ele pela fé, serás salvo. Olhares para Ele como o único que pode te salvar. Ouça o que o apóstolo João disse aos crentes de seus dias. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que crede no nome do Filho de Deus. Que versículo claro. 1 João capítulo 5, versículo 13. Não é presunção crer no que Deus diz, mas duvidar da palavra de Deus é fazer-se culpado do maior pecado que o homem pode cometer, o pecado da incredulidade. Portanto, você que me ouve, você deve ser salvo. Não porque eu estou dizendo, mas porque eu estou transmitindo o que a Bíblia afirma. O Senhor Jesus Cristo disse, falando com Nicodemos, a quem já citei neste vídeo, no Evangelho de João, capítulo 17, ele disse que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Para você ser salvo, como pecador, merecedor do inferno, mas não querendo ir para lá, arrependido dos seus pecados, você pode crer naquele que consumou a obra para a nossa salvação, descansar nele. Como eu já disse também neste vídeo, ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Portanto, crê no Senhor Jesus Cristo e você também será salvo.